pessoal, essa é a nossa aula 6 do curso de Python. E na aula de hoje a gente vai ver strings, trabalhando com strings em Python. E essa aula eu dividi em 4 partes, que são elas: manipulação de strings, formatação de strings, onde a gente vai utilizar, também na formatação e na manipulação, a gente vai utilizar o método do Python chamado format para isso. Vamos trabalhar também com expressões regulares, onde a gente vai montar a nossa expressão regular, uma que é bastante utilizada no mundo da programação, que é a verificação de e-mail. E no tópico 4, onde a gente vai colocar em prática tudo o que a gente está vendo na parte teórica. E sem mais delongas, vamos lá. Primeiro tópico, manipulação de strings. Como vocês podem ver aqui, inicialmente eu gostaria de dizer o que é um string. Né? Um string nada mais é do que são textos ou palavras. É um conjunto de caracteres que pode vir entre aspas duplas ou aspas simples em Python. E como vocês podem ver aqui, uma classe embutida chamada format. Né? Uma classe embutida de strings fornece a capacidade de fazer a substituição de variáveis complexas e formatação de valores por meio do método format. Esse método que a gente utiliza para realizar a formatação de string no Python. Ele foi descrito no PEP 3101. PEP é proposta de enriquecimento do Python. É uma proposta que é gerada pela comunidade Python para melhorar o Python. Né? Toda versão é lançado PEP com alguma numeração. Né? PEP 3101, 3102 e assim por diante. É uma proposta gerada pela comunidade Python para enriquecer o Python. A classe formatter no módulo string permite que você crie e personalize seus próprios comportamentos de formatação de strings usando a mesma implementação que o método embutido format. Vocês vão ver quando a gente vai colocar, quando a gente for para a prática, o quão simples é a utilização da manipulação de strings no Python. E a complementação desse tópico 1 é o tópico 2, que é a formatação de strings. A gente também utiliza o método formatter e geralmente a utilização de chaves. Como vocês podem ver aqui, as strings de formato contêm campos de substituição entre chaves. Abre chaves e fecha chaves. Tudo que eu quiser manipular, adicionar dentro do string, eu utilizo as chaves para isso. Tudo que não estiver dentro das chaves é considerado texto literal, que é copiado inalterado para a saída. Se você precisar incluir um caractere de chaves no texto literal, ele pode ser escapado duplamente, ou seja, utilizando chaves duas vezes. Se você quiser imprimir, além do texto, a variável que você colocou, também você quer imprimir um string, você coloca a string duas vezes. Colocar as chaves duas vezes, que assim ele vai ser impresso na saída do código. Parte 3, regex, bem importante dentro da linguagem, em qualquer linguagem de programação, são expressões regulares, né? Quase todas as linguagens têm a presença da regex. E como vocês podem ver aqui, alguns exemplos de utilização de regex é verificação de e-mails e senhas. Isso é algo bem comum em conseguirmos verificar se tem um padrão específico ali. Vocês podem perceber que quando a gente tenta fazer um cadastro e coloca um e-mail inválido, um e-mail que não tem um arroba, por exemplo, não tem um padrão de 3 letras, um ponto e depois 2 letras após a arroba, né, o sinal de arroba. Não segue esse padrão, ele não vai conseguir, você não vai conseguir cadastrar. Essa verificação é feita através de expressões regulares, a famosa regex. Ok, já viu quando você digita um e-mail fora do formato ou uma senha que não tem um padrão pedido? Essa é uma verificação possível com a regex. E para realizar a regex a gente utiliza a biblioteca do Python chamado RE, né? Re. Ele tem alguns métodos que a gente consegue fazer a regex com ele. A expressão é criada através de padrões. Como vocês podem ver aqui. Os padrões eu nomeei aqui, que são os seguintes: conjunto de caracteres, sequência especial de caracteres, buscar elementos no início de um string, buscar elementos no fim de string, buscar 0 ou mais repetições de um string, uma ou mais aparição de substring, 0 ou uma aparição, e buscar um caractere ou outro. A gente vai combinar todos esses símbolos que estão na frente do significado deles
E assim a gente vai conseguir fazer nossa regex, certo? E sem mais delongas, vamos para a parte prática, colocar em prática toda essa questão de manipulação de strings em Python. A gente vai ver manipulação de strings, formatação de strings e um pouco sobre regex. Bom pessoal, vamos aqui à nossa parte prática. Inicialmente vamos abrir o nosso VS Code, a nossa ideia de desenvolvimento, Visual Studio Code. Temos os arquivos aqui da aula 2, 3, 4 e 5. Na aula 5, o que a gente viu na aula 5 foi definições de funções. A gente viu como definir uma função, chamada de função. Definimos parâmetros para a função, aquela questão de parâmetro posicional, parâmetro padrão. Deixa eu dar uma diminuída aqui para a gente. Também vimos a questão de lambdas. Viu lambdas. Também vimos a questão de passagem de dicionários. Aqui seria até mais intuitivo a gente ter colocado o nome desse argumento de nomes, né? Como é um dicionário, é uma coleção de várias coisas. Não é uma coisa no singular, é uma coisa no plural, né? Um dicionário de nomes, um dicionário de cidades, e a gente viu como utilizar eles, né? Só recapitulando, independentemente da quantidade de nomes que eu vou colocar aqui, se eu não atribuir chave e valor, ele vai ser adicionado no dicionário, e se eu atribuir chave e valor, ele vai ser adicionado na tupla. Utilização de dicionário e utilização de tupla, né? A gente também viu lambdas, que é composto por argumentos e expressão. Ele utilizou uma lambda para fazer um cálculo de uma soma. E vimos também parâmetros especiais, né, que são os parâmetros posicionais ou nomeados, e também os nomeados, né. A gente viu esses dois símbolos que são utilizados para parâmetros especiais, a barrinha e o asterisco, né. Mas sem mais delongas, vamos para criar o nosso arquivo da aula 6. Deixa eu dar uma limpada na tela aqui, Ctrl L. Posso criar aqui com o botão direito também, mas eu gosto de criar aqui, fica mais rápido. Aula 6.py. Vou colocar um comentário aqui só para deixar mais organizado. Vou colocar manipulação de strings. Como eu falei para vocês, um string nada mais é do que um conjunto de caracteres que pode ser palavras ou frases. E para a gente fazer a manipulação de strings em Python, geralmente a gente utiliza um método chamado format. Esse método é bem útil, vocês vão ver. Vamos utilizar ele aqui. Vou colocar criar uma variável, vou dar um nome a ela de var. E essa variável ela vai receber uma string. A string ela pode ser representada por aspas simples ou aspas duplas, desde que a gente respeite. Se abriu ela com aspas duplas, a gente tem que fechar ela com aspas duplas. Se abriu com aspas simples, também tem que fechar ela com aspas simples. Vamos criar essa variável e vamos utilizar os nossos abre conchetes, fecha conchetes. Vocês viram lá na parte teórica que ele não é impresso literalmente, essa questão. Se a gente quiser imprimir o conchete da forma literal, a gente tem que utilizar duas vezes o conchete, né? Vírgula, abre conchetes, fecha conchetes, vírgula, abre conchetes, fecha conchetes, 2. Eu tenho essa string, que são a abertura e fechamento de conchetes, né? São posições separadas por vírgulas. Para formatar, eu utilizo o método format. Então, eu coloco ponto, format, entre parênteses, vamos colocar nossas posições. Na posição 1 eu quero colocar a letra A, na posição 2 a letra B, na posição 3 a letra C. Lembrando que em Python, nas linguagens de programação, a gente sempre começa a contar do zero, né? 0, 1 e 2. Então, posição 0, A, posição 1, B, posição 2, C. Vamos imprimir essa variável para a gente ver como é que vai ficar ela já formatada, né? Print var1. Ctrl S para salvar e vamos imprimir. Como vocês viram aqui, não foi impresso as chaves, né? Só as posições.
Imprimir a letra A, letra B e letra C, separado por vírgulas. Dessa forma eu fiz a formatação, né? Vamos fazer agora uma formatação utilizando variáveis para isso. Formatação de coordenadas, um exemplo. Vamos criar mais uma variável chamada var2 e vamos atribuir um string a ela. Primeiro eu vou colocar coordenadas, dois pontos, latitude, vírgula, abre chaves, fecha chaves, longitude. Esse nome latitude e longitude são variáveis, né? A gente pode colocar qualquer nome da nossa preferência. Só título de exemplo aqui. Ponto, vamos formatar, né? Então ponto formate, abre parênteses, fecha parênteses. E vamos atribuir os valores às nossas variáveis, a variável latitude e a variável longitude. Então vamos lá. Latitude recebe o valor de, vamos colocar 12, esse é um exemplo. Vírgula, longitude recebe o valor de menos 115, um exemplo. Latitude, longitude e latitude, certo? Vamos lá. Agora vamos imprimir, dar um print na nossa variável 2, var2. Vocês vão ver que eu vou substituir o valor de latitude por minha latitude aqui e o valor de longitude pela minha longitude, né? Latitude e longitude. Dessa forma eu vou estar formatando a minha string. Vamos lá, executando, siga dessa forma. Coordenadas 12, menos 15. Com essa forma de formatação, isso dá um poder imenso para a gente. A gente vai poder fazer diversas formatações dentro de sistemas, né? Desde os sistemas mais simples até os sistemas mais complexos, geralmente necessita fazer algumas espécies de formatações. A exemplo de expressões regulares, que a gente também viu. Vou colocar um comentário aqui chamado expressões regulares, né? Expressões regulares. E vamos criar uma expressão regular. Como falei para vocês, a expressão regular ela é utilizada geralmente para verificação de coisas dentro de um sistema. Exemplo, se eu quero verificar uma senha, se a senha tem determinada quantidade de caracteres, se tem números, se tem letras, se tem caracteres especiais, eu utilizo as expressões regulares para isso, a famosa regex. E também, uma que é bastante utilizada é a verificação de e-mail. Vocês sabem que o e-mail ele segue um padrão. Ele vem composto por palavras, ou uma palavra sem espaço, né? Um arroba, depois vem 3 letras, depois um ponto, depois 2 letras, né? Geralmente alguma coisa @gmail.com é um exemplo de e-mail válido, né? Se eu colocar um e-mail que não tem um arroba, é um exemplo de e-mail inválido, isso não vai funcionar. Para a gente criar um padrão de verificação de e-mail, a gente pode fazer da seguinte forma. Para isso a gente vai utilizar uma biblioteca no Python chamada RE. E para importar essa biblioteca eu utilizo a palavra-chave import, tudo minúsculo, import RE. Pronto. Import RE, essa é a biblioteca que a gente utiliza para isso. E vamos criar uma funçãozinha aqui que a gente consegue verificar e-mail. Verificador e-mail. Verificador e-mail. A gente vai passar um e-mail para isso. 2 pontinhos. Dá um peso aqui por enquanto. Funções, a gente viu na aula anterior, composto pela palavra-chave def, o nome da função e os seus atributos. Estou passando o atributo e-mail, que é o que vai dar a verificação, né? Palavra pass, por enquanto eu não instanciei nada, não fiz nada dentro da minha função. Vamos apagar ela para começar a fazer. Vamos lá. Vamos criar uma variável chamada padrão. Esse é o padrão de e-mail que a gente quer. Vamos chamar a biblioteca re.search.
esse método ele vai pesquisar para a gente dentro da string e vai trazer um booleano, né? Se é verdadeiro ou falso. Vou colocar um R e abrir minha string, que é uma regex. A string é da seguinte forma: é um pouco nebuloso, um pouco complexo, né? Mas a gente seguindo aquele padrãozinho que vocês viram na parte mais conceitual da aula, vocês vão ver que, prestando atenção, a gente consegue entender. Então vamos lá. A tracinho Z minúsculo, A maiúsculo, tracinho Z maiúsculo, 0, tracinho 9, underscore, tracinho, fecha, mais arroba, A tracinho Z minúsculo, A tracinho Z maiúsculo, 0 a 9, fecha aqui novamente, mais barra ponto de A a Z de A a Z maiúsculo. Aqui temos um abre chaves, fecha chaves, 1,3. Temos também o sinal cifrão, fechou. E no segundo parâmetro dessa função search, a gente vai passar qual foi o e-mail informado no parâmetro, que no caso é e-mail. Pronto, pessoal, vocês podem ver aqui, esse é um exemplo de expressão regular que a gente pode utilizar. Nesse caso, eu estou utilizando era para verificação de e-mail. Essa expressão regular vai verificar se o e-mail é válido ou não. E existem diversas outras formas de verificação através de expressões regulares. Né? Verificação de senha, verificação de e-mail, verificação de nome de pessoas, né? Nome e sobrenome. Enfim, vários tipos de utilização de regex. Como vocês podem ver, é um assunto muito importante dentro da linguagem Python. E é interessante que a gente foque um pouco nele também. A gente vá lá na documentação, tente fazer alguns padrões de regex, para a gente não ficar apenas na teoria, né? A gente partir para a prática também. Vou salvar aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. E até mais.